Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia e hoje eu vim aqui dar uma aula de português para vocês sobre os substantivos, como a gente usa, como a gente vê nos nossos dia a dias. A gente vai tirar todas as dúvidas hoje, espero que vocês gostem da aula. Se acaso tiverem alguma dúvida, podem pedir, mandem mensagem para o prof. Peguem já os seus materiais, venham num lugar que vocês possam estudar, já arrumem o caderninho de português, anotem esses nomes, que a gente já vai começar a explicar cada um deles e vamos fazer algumas atividades sobre eles, tá bom? Prestem bastante atenção na aula e não se esqueçam de anotar as coisas, tá bom? Para vocês não terem dúvida. Substantivo é uma classe de palavras, onde nomeiam objetos, lugares, pessoas, ações, fenômenos, qualidades, entre outras coisas. Nós temos várias classificações de substantivos, seja eles comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. O substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie. Então, por exemplo, pessoas, eles vão aparecer lá como homens, mulheres, crianças, idosos. Animais, vão aparecer as vacas, os bois, os bezerros, os cabritos, as ovelhas. Nas plantas, samambaia, rosa, rosa do deserto. Nas frutas, maçã, banana, jabuticaba. Os fenômenos, chuva, frio, calor. Então a gente vê de uma forma não de tão forma informal, ela é mais uma forma assim do nosso dia a dia. Ela aparece com letra minúscula, ela é assim palavras que a gente vê que são mais comum mesmo, a gente vê no nosso dia a dia. Então os lugares assim, interior, cidade, então vocês vão perceber que o substantivo comum ele é esse tipo de substantivo que a gente vê mais no comum do nosso dia a dia, né? O substantivo próprio, ele também é bem fácil da gente lembrar. Eles são escritos com letras maiúsculas, são palavras mais formais, onde fala sobre o nosso nome, por exemplo, o nosso nome que começa com letra maiúscula é um nome próprio, o nome de cidade, nome de estado, nome do país. Então, essas partes que a gente vai ver. Vocês podem perceber que quando é nome próprio, é nome mais importantes. Então, os nossos nomes, os nossos sobrenomes, o nome do nosso país, o nome do nosso estado. Mas assim, quando a gente fala assim, sou brasileira, brasileira não quer dizer que é um nome próprio. Ele é escrito com letra minúscula, então ele já vai para um substantivo comum. Se eu falar assim, eu vim do Brasil, Brasil é nome próprio, então ele já faz parte do nosso substantivo próprio. O substantivo composto, então composto já vem dito no nome, ele é composto por alguma coisa, então é uma palavra mais uma. Então a gente pode perceber no nosso dia a dia que tem o beija-flor, o guarda-chuva, o guarda-sol também. Então são essas palavras que tem duas palavras para ser, vamos dizer assim, para formar uma, né? Então a gente pode ver o beija-flor, por exemplo. Se a gente falar beija, é uma palavra. Agora, se a gente juntar beija-flor, a gente vai saber que é o passarinho. A mesma coisa é com a palavra guarda. Guarda é
Policial a gente já lembra, né? Agora, guarda-chuva. Então, o que ele faz? Ele é um guarda-chuva que a gente usa no dia de chuva. Guarda-sol, pode ser aquela sombrinha, pode ser aquele que a gente leva na praia. Então, são todas essas palavras que a gente também vê no nosso dia a dia. No substantivo abstrato, a gente vê que puxa os nossos sentimentos, nossas qualidades, nossas ações, né? Então, ela precisa de outra palavra para ela ter o sentido. Então, por exemplo, assim, eu vou falar assim: Letícia está hoje contagiante. Então, é uma qualidade, que veio de... Por que precisou? Precisou falar quem que estava contagiante, quem que estava acontecendo aquilo, quem que estava com aquele sentimento, então que passou para outra pessoa e essa pessoa viu. Então, assim, é a mesma coisa que falar João está muito bonito hoje. É uma parte da qualidade, então são partes do substantivo abstrato que necessitam de palavras para ter o seu sentido, né? O substantivo derivado, então já vem do título mesmo, ele deriva de outra coisa. Então, assim, são palavras que derivam de outras. Então, ali a gente tem o casarão, que é derivado de casa, folhagem, que é derivado de folha, chuvarada, que é derivado de chuva. Existem outras palavras também que a gente vê no nosso dia a dia e que fazem parte dos substantivos derivados. Então, eles derivam de outras palavras. Lindão, que vem da palavra lindo. Abração, que vem da palavra abraço. Então, assim, a gente vai prestando atenção no nosso dia a dia, a gente vai vendo esses substantivos derivados, que a gente usa bastante essas palavras, né? Nesse substantivo coletivo, são palavras que derivam de um conjunto de seres. O que seriam, então? Por exemplo, em uma colmeia, precisa de várias abelhas, então é um substantivo coletivo, que é chamado de colmeia. Outra coisa, flora. A flora é um conjunto de flores, né? Alcateia. Alcateia é um conjunto de lobos. Então, esses são os substantivos coletivos, que quer dizer o quê? Que quer dizer grupo de seres. Então, o que é dado nome para tal grupo, para tal seres vivos, e que a gente vê no nosso dia a dia também, desde desenhos, como os lobos aparecem bastante em desenhos, as abelhas, bastante gente gosta de mel, né? Então, a gente sempre lembra dos substantivos coletivos como os grupos de seres. Daí a gente lembra desses exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Nos números dos substantivos, de acordo com o substantivo, eles são classificados em singular e plural. O singular é uma palavra que tem uma única coisa, uma única pessoa. Então, bola, mulher, eu. Singular é mais que uma pessoa, é mais que uma coisa. Então, singular. Plural, quer dizer, me desculpem. Plural é mais que uma pessoa, é mais que uma coisa. Então, são um grupo de pessoas, bolas, mulheres, entendem? Então, de acordo com o número de substantivos, vocês percebem se ela é singular ou plural. Então, por exemplo, ela pode estar escrita no substantivo composto, mas pode ser singular, entenderam? Nessa primeira atividade, a professora vai pedir que vocês façam no caderno, então vocês vão copiar essas duas tabelinhas. O primeiro está escrito todo no substantivo primitivo, e depois do substantivo primitivo, vocês terão que pôr no substantivo derivado. Então, a manga, a professora vai dar um exemplo. A manga pode ser mangueira. Por quê? Porque o nome do pé de manga é mangueira. Assim
como mangueira também é chamada aquela mangueira que a gente usa para molhar o nosso jardim, para lavar a calçada. Então, a gente pode usar isso, porque é um substantivo derivado. Substantivo derivado, vocês lembram? Derivam de outra palavra. Então, nessa primeira aqui, vai ser essa atividade. Nessa atividade, a professora vai pedir que vocês copiem essas palavras aqui, ó. E vocês falem qual palavra que está intrusa. Então, você sabe que tem os substantivos e vocês vão ver qual palavra aqui que não era para estar aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Vocês têm que ver ali qual que era a palavrinha que não era para estar aqui. Vocês vão ir lá nos substantivos, vão pensar qual que é a palavrinha que não era para estar aqui. Vocês vão pintar ela e depois vocês vão escrever embaixo o porquê que ela não deveria estar aqui. Aí vocês vão fazer em cada uma delas. Prestem bastante atenção. Voltem o vídeo, assistam de novo e tentem lembrar. Nessa próxima atividade, a professora vai pedir que vocês façam o substantivo derivado de cada uma dessa palavra. Então, vocês vão copiá-la no caderno de vocês e vocês vão ver o que deriva de pedra, o que deriva de laranja, o que deriva de terra, o que deriva de papel. Nessa outra atividade, vocês vão ver o que? Vocês vão prestar bastante atenção, vão lembrar de qual que é que está falando e vocês vão falar qual que é o substantivo primitivo. O substantivo primitivo, vocês lembram que é aquilo que vem por primeiro, antes de ser ponhado uma outra palavra que é derivada disso. Então, vocês vão prestar bastante atenção. Por exemplo, cafezal. Vem de onde essa palavra? Leia ali, café, isso mesmo. Então, vocês vão procurar também mais palavras e vão escrever mais palavras que tem a derivação e o primitivo. Vocês vão ponhar ali para a professora dar uma olhada, para ver se vocês entenderam mesmo o que está sendo pedido. Para completar a nossa aula, quero que vocês escrevam uma frase para cada palavra embaixo. Uma derivada, uma primitiva, uma comum e uma simples. Então, tentem pôr a cabecinha aí para pensar, prestem bastante atenção, pesquisem mais sobre os substantivos, porque vocês vão daqui para frente usar bastante. Prestem bastante atenção. Se acaso ficou dúvida, podem chamar a professora e vejam bastante atividades. Eu vou passar só mais uma atividade para vocês terem como um reforço. Pesquisem mais um pouquinho sobre essa matéria, não deixem de estudar bem. Se tiverem dúvida, podem me chamar, tá bom? Nessa última atividade, a professora vai pedir que vocês sublinhem cada frase. Copiem a frase no caderno do português, põem ali as frases e sublinhem para mim os substantivos comuns. Então, dessa primeira frase, quem é o substantivo comum ali? Crianças e escola. Vocês podem perceber que vocês, às vezes, vão ter dois substantivos em cada frase, então prestem bastante atenção. Se acaso vocês ficarem com dúvida, pode chamar a professora vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Pesquisem, conversem com as professoras que trabalhem com vocês sobre isso. Se vocês ficarem com dúvidas, não deixem a dúvida ficar na cabecinha de vocês, porque isso mais tarde vai prejudicar vocês se vocês ficarem com dúvidas. Vocês precisam tirar todas essas dúvidas. Pesquisem sobre esse assunto, pesquisem sobre os substantivos, pesquisem sobre os substantivos comuns, substantivos primitivos. Não deixem de ficar com dúvida, deixem de ficar com dúvida e depois vocês vão acabar percebendo que isso vai ajudar muito na vida de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço. A professora fica muito feliz de ter vocês aqui assistindo a minha aula e aproveitem
para pesquisar bastante sobre esse assunto, tá bom? Um abraço. E outra coisa, principalmente, não vão se esquecer de que vocês necessitam de ter atenção com todas as aulas, tá bom? A professora só voltou para dar esse recadinho. Se cuidem e tenham um bom dia.